Todo ano, o mundo desperdiça 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, mais de 20% do que é produzido. Enquanto isso, 870 milhões de pessoas passam fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O Brasil joga fora mais de 30% da produção e é um dos 10 países que mais desperdiçam comida em todo o mundo. Esta edição do programa Cidadania conversa com um consultor do Senado, Marcos Peixoto, que fez um estudo sobre as consequências do desperdício de alimentos e sobre como combater esse problema. Marcos, obrigado pela entrevista. Quem desperdiça mais, o consumidor ou o produtor? Bom, esse estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, aponta que 54% do desperdício dos alimentos se dá na forma de perdas durante o processo de produção e armazenamento, ou seja, o processo de conservação pós-colheita. E 46%, então, desse desperdício ocorre na forma de descarte voluntário na ponta final do consumo. Então, essa é mais ou menos a diferença, podendo variar um pouco de um país para o outro. E por que há esse desperdício se tanta gente passa fome, né? Nós falamos aí 870 milhões de pessoas. Isso. No caso da produção agropecuária, na maior parte dos países, essas perdas ocorrem em função da baixa adoção de tecnologias que seriam as adequadas para evitar que essas perdas ocorressem. Então, isso ocorre normalmente em países ainda em processo de desenvolvimento. Já as perdas na ponta final de consumo ocorrem em função basicamente do comportamento do consumidor, e da rede de varejistas, supermercados, restaurantes, normalmente nessa relação de venda para o consumidor. No caso do consumidor, existe uma relação entre a riqueza do consumidor e do país e o desperdício de alimentos, né? Os mais ricos desperdiçam mais, porque obviamente tem mais. Isso, embora 46% do total de alimentos desperdiçados no mundo já seja perdido nessa ponta final do consumo, a FAO estima que cerca de 86% desses alimentos desperdiçados nos países desenvolvidos poderia ser evitado, mudando-se os padrões de consumo e da forma como os consumidores se relacionam com os alimentos. Então, de fato, grande parte do desperdício poderia e deve ser combatido no âmbito do consumidor e essa iniciativa deve ser dada principalmente nos países desenvolvidos. A gente até tem alguns dados aqui. Na Europa, né, há um desperdício de 85 a 115 quilos por ano por pessoa, enquanto na África subsaariana, no sul e sudeste da Ásia, só 5 a 11 quilos. Tem como equilibrar isso, de repente levar esse desperdício da Europa para quem precisa na África, na Ásia? Essa distribuição espacial dos alimentos, ela não seria factível, vamos dizer assim, não é combatendo o desperdício de alimentos na Europa que você vai conseguir fazer com que esses alimentos não desperdiçados sejam transferidos para os países onde há mais problema de fome, onde esse desperdício seja menor. Não se trata dessa questão, mas a redução do descarte voluntário de alimentos em países desenvolvidos vai provocar efeitos nas cadeias produtivas de tal forma que a oferta de alimentos vai ser maior, tanto na Europa quanto nesses países ainda na Ásia ou na África. Então, é provável que haja também uma eventual redução dos preços de alimentos consumidos pelos consumidores das commodities agrícolas de um modo geral. Tem uma relação com a inflação, então? Indiretamente, sim, na medida que, sobretudo para as famílias mais baixa renda, nesses países em desenvolvimento, e mesmo em países como o Brasil, onde nós temos uma população significativa ainda em situação de baixa renda, o peso da alimentação nos gastos familiares ainda é um peso muito elevado. Então, qualquer medida que mitigue o desperdício de alimentos e resulte numa pressão menor sobre os preços dos alimentos é interessante, vai contribuir, pelo menos a longo prazo, para a redução da inflação. Agora, tem um componente econômico aí também, né? Porque deve ser mais interessante economicamente, né, em termos de ganho, de lucro, para uma empresa produzir na Europa, onde ela ganha mais. E ainda que haja desperdício de alimentos nessa empresa, ela está ganhando mais porque o preço do produto é mais alto do que produzir na África, onde ela vai ganhar menos. Então, é difícil equilibrar isso em termos dessa relação econômica, né?
A produção de alimentos, ela enfrenta limitações de naturezas muito diferenciadas de um país para o outro. Por exemplo, o Brasil é um país ainda que tem um potencial enorme, inclusive de exploração de área, né, para aumento da fronteira agrícola, né? Há muitos países que já têm essa fronteira totalmente ocupada, então eles não têm como expandir mais a produção, aumentando a área plantada, a não ser aumentando a produção através de aumento de produtividade, né? Então, há muitos países em desenvolvimento em que há desenvolvimento da agricultura, tanto pela disponibilidade da área quanto a possibilidade de aumento da produtividade, pelo incremento da adoção de inovações tecnológicas, esses países têm uma vocação para produzir alimentos ainda a ser explorada, né? Isso é evidente, por exemplo, nos países africanos, né, onde inclusive o Brasil tem investido na forma de parcerias. Agora, as limitações econômicas, elas são também de naturezas muito diferenciadas. Então, o impacto econômico do desperdício de alimentos se dá, por exemplo, pelo fato de que o produtor ele gasta com fertilizante, eventualmente com agrotóxico, com mecanização, com irrigação, ele tem todo um custo de produção para produzir um volume de produção e que parte não vai ser de fato consumido. Então é como se esse recurso que ele utilizou para produzir aí 10, 20% ao longo da cadeia produtiva, da cadeia de distribuição de alimentos, se perdesse. Então é um investimento que foi feito e que acaba se perdendo de diversas formas, às vezes até pelo próprio descarte que as pessoas fazem. Então, e assim, esse custo também incide em toda a cadeia produtiva, no frete, no transporte, no armazenamento, no processamento industrial, no próprio processo de distribuição dos alimentos. Então, esse custo econômico ele se dá ao longo de toda a cadeia produtiva. E esse custo é embutido no preço final, né? É embutido no preço final. E quando o alimento é descartado, né, então perde-se isso daí. Mas não só por causa do descarte, né, porque a perda também ocorre ao longo do processo produtivo. Então, por exemplo, uma laranja que estrague por um armazenamento inadequado, uma melancia, a banana ou qualquer outro produto, né, porque não tenha sido mantido refrigerado e ele é jogado fora, todo aquele custo embutido no processo de produção, ele também é perdido. Então, as perdas econômicas também se dão dessa forma. O desperdício de alimentos ele também tem um custo ambiental, principalmente de água, não é isso? Não só de água. É claro que a água é utilizada para a produção de alimentos, tanto na agricultura quanto na pecuária. E essa água, obviamente, ela, em algumas regiões ela pode fazer falta ao meio ambiente. Nem sempre os produtos são produzidos com irrigação, né? Na maioria das vezes nem sempre são, né? Então, quando obviamente essa água é retirada de algum rio, de algum corpo hídrico para irrigação, ela pode fazer falta para algum meio urbano, para alguma cidade, né? Mas o custo ambiental muitas vezes decorre quando você planta, por exemplo, 100 hectares de uma determinada cultura e parte da produção resultante desse cultivo se perde, né, significa que você poderia estar reduzindo a área plantada se você não perdesse nada, né? Então você tem o impacto da própria área que você necessita para cultivar. Segundo, isso pensando-se em termos da fase do processo de produção. Quando você faz o descarte do alimento e ele é decomposto, né, no meio ambiente, ele também provoca isso, a emissão de carbono, né? Então há um custo também que é calculado, inclusive pela FAO, em torno de 3,3 bilhões de toneladas de carbono são lançadas anualmente, né, na atmosfera em função desse descarte involuntário dos alimentos. Então ele também tem um peso, seria o terceiro maior emissor, se fosse comparado assim, entre países, né, seguidos, antecedidos pelos Estados Unidos e China, né? O descarte de alimentos, se pudesse ser computado, seria o terceiro maior emissor de carbono. Então há esse impacto ambiental também. Nas mudanças climáticas. E há, eventualmente, por exemplo, quando você descarta em lixões ou mesmo aterros sanitários alimentos ainda em condição de consumo, são alimentos que às vezes são atacados, né, por animais, por vetores, por ratos. Então você tem problemas ambientais também dessa natureza. E dá para combater o desperdício de alimentos? Porque se tem essas duas vertentes aí, né, da produção e do consumo, acho que no consumo deve ser mais fácil combater. Mas no caso da produção, quando um produtor perde a produção por algum motivo, alguma causa natural, é possível combater o desperdício de alimentos nesse aspecto, na produção? Na produção, em geral, a perda se dá em função do ataque de pragas e doenças,
né, de tratos culturais inadequados ou um manejo inadequado da criação, que também eventualmente pode ser afetada por doenças, né, e se dá também, muitas vezes, no processo de colheita, né, em que, no caso de grãos, você pode ter uma regulagem inadequada da máquina agrícola e parte dos grãos ficarem no campo em vez de serem recolhidos. No caso de frutas, legumes e verduras, um manejo inadequado, a embalagem ou o transporte inadequado no momento da colheita, ele pode também trazer perdas. Então, essas perdas podem ser combatidas, em tese, mais facilmente, porque já existe o conhecimento tecnológico, né, as inovações que são necessárias para evitar esse tipo de perdas. Aí são vários fatores que levam muitas vezes aos produtores a não adotarem corretamente essas tecnologias que resultam nessas perdas. E o consumidor final, né, o telespectador que está nos assistindo, o que ele tem que fazer para combater esse problema? Bom, é importante lembrar que as perdas elas ocorrem também ao longo de toda a cadeia produtiva, né, quer dizer, tanto a cadeia de distribuição de alimentos no transporte, no armazenamento, né, dos produtos, e ocorre também por força, muitas vezes, do comportamento do consumidor, que ao chegar num supermercado, numa quintanda, num sacolão, por exemplo, ele vai escolher os produtos mais bonitos, né, aqueles mais bem acabados, que ainda não foram danificados pelo próprio manuseio do consumidor, e vão sobrar aqueles produtos chamados feios, aqueles que estão parcialmente danificados, amassados, ou começam a ter ou tem um tamanho menor, ou estão um pouco mais sujos. E esses produtos são rejeitados pelo consumidor. Acredita-se que já há muitas iniciativas, às vezes voluntárias nesse caso. Você coloca esses produtos numa gôndola à parte a um preço mais baixo, eles vão acabar sendo consumidos principalmente por quem está disposto a aceitar produtos ou pagar menos, né, por eles. E essa é uma primeira forma, quer dizer, a mudança do comportamento do consumidor na hora de selecionar. O próprio produtor deixa de mandar produtos que ele acha que não vão ter valor comercial, porque tem justamente um tamanho, uma forma, né, uma coloração, um estágio de maturação inadequados, que não tem tanto valor comercial. E esse produto se perde já na lavoura, já no campo. Então, se o consumidor muda o comportamento, a sua visão em relação aos produtos, né, as suas preferências de consumo, ele já contribui para diminuir o desperdício. Da mesma forma, se ele compra aquele volume apenas que ele de fato vai consumir, se ele reduz o volume de compras, faz compras semanais em vez de quinzenais ou mensais, ele consegue consumir os produtos mais rapidamente antes que eles apodreçam ou estraguem dentro de casa. Então, medidas simples, como diminuir a temperatura do refrigerador, né, o preparo mais adequado dos alimentos, estamos falando apenas do consumo doméstico, né? Há também o consumo que é feito na rua, né, nos bares, nos restaurantes, que também de acordo com as preferências do consumidor, cada cidadão ele tem também como diminuir o consumo. Então, vai no restaurante, você pede um volume de comida ou pratos que seja aquele volume necessário para servir as pessoas que estão sentadas à mesa. Não há necessidade de pedir um volume ou pratos que vão acabar sobrando, que as pessoas não vão dar conta de consumir e vai obrigar o restaurante a jogar fora tudo aquilo que sobrou na mesa. Não é porque a pessoa está pagando por aquele produto que ela deveria adotar esse comportamento. Então, existem diversas ações que podem ser adotadas, né, para combater o desperdício. Às vezes o consumidor fica sem opção também, né? Famílias pequenas, pessoas solteiras vão ao supermercado e vêm aquelas porções enormes e acaba sobrando, né? Já tem iniciativas para reduzir o tamanho, né, das porções. Essa é uma das medidas que é preconizada pelas organizações, pela própria FAO, que recomenda, né, que as indústrias adotem embalagens menores para atender essas necessidades de consumo individual. Já há muitos casos em que isso vem sendo feito, às vezes pelos próprios supermercados, que fazem um pré-processamento dos produtos e colocam, às vezes você compra uma salada, né, pronta já, picotadinha, embalada pelo supermercado, e, em vez de você comprar uma abóbora inteira, né, uma cabeça de alface inteira, às vezes uma pessoa sozinha leva 2, 3 semanas para construir um pé de alface inteiro. Então, muitas vezes é uma alternativa para, nessas situações, você reduzir o desperdício. Então, as alterações que estão sendo propostas pelos projetos de lei, que estão sendo debatidos no Congresso, não descem a esse nível de detalhe, porque não cabe a uma lei ordinária tratar nesse nível de detalhe como é que as pessoas devem proceder.
Mas é importante que campanhas sejam feitas no sentido de educar as pessoas e instruir como é que elas podem evitar esse desperdício das mais diversas formas. Antes da gente falar sobre os projetos de lei, um outro ponto do seu estudo que me chamou a atenção é a questão de evitar promoções do tipo compre um, leve dois. O consumidor adora essas promoções, mas elas não são recomendadas para o caso do desperdício. Exato, exato. Também não seria adequado, né, se proibir esse tipo de promoção. Mas uma educação junto ao consumidor, no sentido de pedir que ele não se deixe seduzir por esse tipo de promoção, ou que, se ela for vantajosa economicamente, que ele consuma esse produto, mas com a consciência de que ele não vai desperdiçar o produto, que ele não vai estragar, que ele não vai deixar e jogar no lixo ou deixar vencer o produto. Então, acho que essas campanhas são importantes. É importante também que os fabricantes ou os supermercados procurem se conscientizar de que esse tipo de atitude pode também levar a um desperdício. Então, se eles voluntariamente se abstiverem de fazer esse tipo de promoção, também é interessante. Nós temos aqui no Congresso 4 projetos de lei para combater, aqui no Senado especificamente, Isso. 4 projetos de lei para combater o desperdício de alimentos. E no Congresso como um todo, na Câmara também há projetos, e alguns tramitando há muitos anos. Por que não há tanto debate sobre esse tema e esses projetos não são aprovados rapidamente? Eu acredito que a razão principal é que esse é um tema relativamente novo, é uma preocupação relativamente nova. Esses estudos que foram patrocinados pela FAO foram executados em 2010, 2011, e esses relatórios da FAO só começaram a sair há 2, 3 anos. Então, só agora o mundo está tendo a sua atenção chamada para esse problema, sobretudo não só diante do fato de que existem mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo, mas pelo fato de que também daqui a 25 anos, em 2050, né, nós deveremos ter mais de 9 bilhões de habitantes no mundo. Então, haverá uma necessidade de crescer em torno de 60% a produção de alimentos no mundo e acredita-se, há estudos apontando que o combate ao desperdício de alimentos pode reduzir em 20% a demanda de produção de mais alimentos em 2050 para atender essa população mundial. Então, é um debate relativamente novo que só agora está despertando atenção, não só no Brasil, mas também em países na Europa, onde a França foi o primeiro país a aprovar uma lei que obriga os supermercados a fazerem contratos de doação com entidades beneficentes, entidades filantrópicas, para doação de alimentos. Os projetos que tramitam aqui também vão nessa linha, né? É obrigar supermercados a doarem a entidades os produtos que estão perto do vencimento ou até mesmo os vencidos? Não é necessariamente uma obrigação, mas ao tirar o risco do doador, seja ele um supermercado, um atacadista numa central de abastecimento, um grande restaurante ou qualquer outro refeitório, por exemplo, que produza um refeitório de alguma empresa, indústria que produza centenas ou milhares de refeições, pode eventualmente ter uma situação de sobras, né, de produtos processados ou não, que podem ser destinadas à doação. Entretanto, tanto o Código Civil quanto o Código de Consumidor, eles assinalam riscos para esses doadores de serem processados no caso, ainda que não haja dolo, que não haja intenção, né, caso alguém se passe mal, se intoxique com algum alimento que porventura venha a fazer mal, né, para quem o recebeu. Então, há uma resistência muito grande, né, dos potenciais doadores em doarem por causa disso. É isso que a maior parte dos projetos em tramitação, tanto na Câmara quanto esses 4 que estão no Senado, procuram resolver. Mas eles também não atacam só essa ponta final da doação. Né? Existem todas as medidas direcionadas para a mudança do comportamento do consumidor e dos varejistas na situação de consumo normal. Então, por exemplo, inibir ou multar o descarte no lixo, né, em aterros sanitários ou lixões, de volumes significativos de alimentos ainda em condições de consumo, poderia ser passível de multa. Né? Então, é uma forma de evitar que os mercados ou atacadistas, enfim, façam esse descarte, né, no meio ambiente, que obviamente também traz problemas ambientais, e fomentar para que eles adotem outras soluções, seja para a venda desses produtos, como por exemplo a gôndola do produto feio, ou que eles se engajem
nas redes de doação de alimentos junto aos bancos de alimentos, por exemplo. E como é que essas entidades que recebem esses produtos, né, que vão receber, caso esses projetos sejam aprovados, podem avaliar se o alimento está bom para consumo, né? Porque eu acho que também deve ser um temor da Anvisa, porque a data de validade é exatamente para proteger o consumidor, para ele não ter nenhum dano à saúde. Se você tem um produto próximo da data, um produto vencido e há um dano à saúde, quem pode avaliar esse risco? Isso, bom, de início, o doador é responsável por fazer essa avaliação preliminar, né? Então, vamos imaginar que, exemplo de produtos que poderiam ser doados. Você, às vezes, vai no supermercado, vai comprar um saco de arroz, mas ele está rasgado. Quando você pega, ele começa a vazar. Esse saco vai tender a ser rejeitado por quase todos os consumidores. Ou, eventualmente, até o supermercado se incumbe de tirar ele da prateleira. Mas ele não pode ser jogado no lixo só porque estava rasgado. É um arroz que ainda está na sua validade. Então, ele pode ser doado, já está dentro da sua validade. Se a sua integridade não foi comprometida, obviamente, se não foi algum animal que foi lá e roeu o saco, né? A gente tem que ter essa precaução também. Então, naturalmente, para cada produto, os cuidados vão ter que ser diferenciados. Um produto que não é tão perecível, né, como eu citei aqui o caso do arroz, do feijão, que é grãos de um modo geral, ou mesmo produtos processados, né? Você pega um pacote de macarrão, né, que eventualmente está rasgado, mas está em condições de consumo, né? Então, são produtos que vão ter um tratamento diferente daqueles que são perecíveis e que tem Produto vencido, não. O produto vencido já é uma outra questão, porque o fato de estar vencido não quer dizer que ele esteja impróprio para consumo. Ele está vencido para venda. Então, um dos projetos de lei, ele trata justamente, ele preconiza a implantação de um prazo para venda e um prazo de validade para consumo seguro, né? Acho que todo consumidor percebe nos produtos que compra, mesmo quando eles vencem, eles aparentemente ainda estão disponíveis para consumo, né? Por exemplo, um pão que você compra, que está vencendo hoje, não quer dizer que amanhã ele já esteja impróprio, ele não se deteriora necessariamente num prazo de 24 horas. Né? Mas a partir dali ele começa a perder algumas propriedades, ele começa a não ficar tão macio, ou tão saboroso, ou tão cheiroso, as suas propriedades começam a perder, vamos dizer assim, aquela situação ótima de consumo. Então isso varia para cada produto. Né? Então há que se ter normas técnicas que definam, caso não seja aprovado, né, na lei, a instituição de um prazo de validade para consumo seguro, há que se definir normas técnicas para cada produto que devem dizer em que condições eles podem ser eventualmente utilizados para fins de doação, caso já tenha havido o vencimento de validade para a venda. Para os governos, para as empresas, seria muito bom aprovar um projeto como esse, né? Porque você poderia, por exemplo, até fazer uma renúncia fiscal para estimular essa doação, que o governo, em vez de fazer dar um benefício assistencial, por exemplo, um vale-pão, um vale-leite, poderia fazer uma renúncia fiscal para que as empresas doassem e aí você não teria esse desperdício, né? Seria uma forma melhor do que obrigar, de repente? Como eu disse, a maioria dos projetos ele não obriga a doação, ele faculta a doação e isenta de punição o doador no caso de não haver dolo na situação de contaminação, eventualmente de consumo de algum alimento que eventualmente tenha sido contaminado ou esteja numa situação imprópria para consumo. Às vezes não é nenhuma contaminação microbiológica, mas ele já perde muito as suas propriedades nutricionais ou as suas qualidades, vamos dizer assim. Ele pode estar impróprio para consumo sem estar contaminado. Então, não havendo dolo, essas empresas, esses doadores estão isentos, né, de qualquer risco, qualquer insegurança jurídica. Esse é o principal incentivo. Eu não acho que, na situação que nós tenhamos hoje, nós devamos criar mais incentivos de natureza fiscal para essas empresas, para essas organizações. Né? Elas já têm uma logística que, obviamente, impõe um determinado custo de descarte desses alimentos, né? Sejam os atacadistas ou os varejistas, os supermercados ou os restaurantes. Né, que é encaminhar para o lixo, para o lixeiro, no caminhão e tal. Então, trata-se de melhorar a coordenação, a interação entre esses agentes doadores e os receptores da doação, né, para que eles não tenham tanto custo assim com esse processo de doação. E nós estamos falando daqueles produtos que efetivamente vão ser doados.
né? Sem esquecer que há também outras estratégias que podem ser adotadas para garantir que esses produtos sejam de fato vendidos, o que também vai interessar aos próprios varejistas, né? Que eles consigam comercializar toda a produção, mesmo aquela que hoje é eventualmente rejeitada pelo consumidor. Isso vai beneficiar não só os grandes varejistas, mas também toda a cadeia produtiva e os produtores rurais que vão conseguir colocar no mercado quase toda a sua produção. Marcos, muito obrigada pela entrevista. Você acompanhou a entrevista com o consultor do Senado, Marcos Peixoto, sobre o desperdício de alimentos e as medidas para combater esse problema. Se você quer enviar sugestões e críticas e comentários ao programa Cidadania, ligue para o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa Cidadania.